Ó, vamos iniciar aqui a nossa aula dessa peça maravilhosa, super vendável agora nessa Páscoa. Então, se você está pensando em ganhar dinheiro com essa Páscoa, essa peça aqui vai te ajudar, porque é uma peça rápido, fácil e vendável, tá? Aqui eu usei a mesma técnica para fazer o saquinho. Aqui é o porta-bombom. E esse daqui é o saquinho porta-chocolate. Então, você pode oferecer na versão menina e na versão de menino, tá? Esse saquinho aqui, ele cabe uma caixinha de bis, mas também cabe chocolates avulsos, se você preferir, tá? A medida eu fiz para uma caixa de bis, ou você pode também colocar aqui uma barra de chocolate. Agora, as barras de chocolate, elas são um pouco mais magrinha. Então, aí você tem que ver qual é a magrinha, tá? Porque elas são mais magrinhas agora. E ela vai caber aqui certinho, tá? Mas nessa medida aqui, ela cabe a caixa de bis certinha. Então, você pode colocar aqui, ó, o bis. E aí, como tem a cordinha para amarrar, vai facilitar para você oferecer uma opção de lembrancinha para essa Páscoa, tá bom? Ó, aqui tem o bis aqui dentro, e aí ela fica toda acabadinha assim, toda linda, perfeita. E aqui tem na versão menino. A diferença do menino é aqui que você vai colocar um lacinho. Aqui eu fiz de tecido, mas você pode colocar lacinho pronto, ou você vai fazer na menina. Aqui eu usei florzinha já pronta e uns raminhos também de fita pronto também, tá? Então, aqui eu fiz na versão do saquinho pequenininho menina, e aí você tem a versão menino, que é só mudar aqui, tá? O menino, ele tem pouco blush, né? O rosadinho do rosto. Você tem que atentar que o menino, ele vai pouco, a menina, ela vai mais, tá? Então, é essa a diferença, porque geralmente as mães não gostam que os meninos tenham muito blush. Então, aí você tem que dosar um pouco no blush dos meninos, tá? E aí fica a criatividade para você enfeitar a menina, mais ou menos. Se você quiser enfeitar, botar mais lacinho aqui, você pode colocar, tá bom? E o menino, um lacinho aqui ou nada também fica a proposta de vocês, tá? Então, eu vou passar agora para a videoaula do passo a passo, bem explicadinho. Eu vou narrar o vídeo, porque como foi no horário que eu gravei, tinha muita falação, aí esse vídeo vai estar narrado, mas qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de deixar seu like, curtir, compartilhar e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Então, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Ó, pra gente iniciar a nossa peça, para você fazer a peça porta-bis, o que você vai precisar é dessa medida aqui, que está no molde. Se você ainda não tem um molde, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar no grupo VIP, e lá no grupo VIP está o molde, tá bom? E aí, para fazer o porta-bis, você vai costurar aqui. E para você fazer o porta-bombom, que é esse saquinho aqui, né? Se você quiser colocar os bombons avulso, que é da caixa de bombom, aqui cabe meia caixinha, dependendo do tamanho do chocolate, cabe meia. E aí, você pode usar uma caixa para fazer duas lembrancinhas para você dar de presente, tá bom? E aí, a forma de você costurar esse saquinho aqui vai mudar, que aí você vai costurar aqui, tá? Na parte maior, para você fazer o saquinho. E aí, ele vai ficar assim, ó. Tá bom? E aí, a única diferença que tem é a forma de costurar. E você costura aqui e não aqui, primeiro. Então, a gente vai pra máquina costurar aonde primeiro? Porque eu vou fazer o saquinho de bis, tá? Mas aí, a única diferença que vocês precisam é a costura virada aqui, tá? Pra você fazer o saquinho porta-bombom. Ó, então, eu vou na máquina costurar aqui, tá? Fazer essa parte aqui. Ó, eu vou na máquina passar uma costura aqui pra gente poder montar esse saquinho aqui porta-bis, tá bom? Ó, depois de costurar, a gente vai medir numa altura de 5 centímetros, só pra gente poder colocar a fita de cetim. Então, na fita de cetim, você coloca a parte dobrada pra fora, tá? Contando que a fita de cetim ficou o amarrio dela
para fora. Então, você tem que atentar nessa forma de colocar a fita. E aí, você vai abrir a costura, né? Tem que deixar a costura aberta, costura com costura. Deixa ela bem abertinha, se você preferir, pode até passar o ferro. E aí, a gente alfineta essa parte aí só para não sair. E aí, a gente vai lá na máquina fazer esse fechamento aqui. Depois de fechar, a gente abre o fundo na parte ao contrário, alfineta e vamos passar uma costura também. Depois de costurar, é só desvirar com cuidado e tenha uma agulha, essa agulha minha de tricô ou um pincel que você consiga arrumar os fundos, né, o cantinho lá no fundo, só para não ficar feio e não ficar aparecendo a parte que não desvirou, tá? Agora a gente vai dobrar, que esse aqui é a parte de dentro, né, que é o forro. Vamos dobrar e vamos fazer uma costura para fechar o fundo. Então, vire para dentro e passa uma costura na máquina, lembre sempre do retrocesso. Agora a gente vai jogar esse forro todo lá para dentro, ajeitar. E aí agora a gente vai passar uma costura aí em volta, tá? A gente vai rebater em volta. Na hora que você for rebater, você tem que tomar cuidado para não costurar a fita de amarrio e não ficar vazando o forro para fora. Agora eu vou usar a opção, tá? Se você for fazer para menina ou para menino, você escolhe se você quer colocar ou não. Essa miçanga, tá? Que é o miçangão, ele vai dar um peso a mais na fita de cetim, isso aí fica a opção de vocês. Lembre sempre que o cetim tem que queimar a ponta só para não desfiar. E aí eu vou colocar com agulha mais grossa, porque fica bem mais fácil para passar na fita de cetim, senão a gente tem muita dificuldade para passar, tá? Também tô dando nozinho, só para deixar bem acabado e cortar o excesso e queimar também. Agora já estamos pronto e a gente vai passar para a parte do coelho, tá? Ó, faz o teste para ver se o amarrio dá certinho, ó. Tá? Eu deixei um pouco frouxinho porque não tem nada dentro. Agora a gente vai aplicar esse coelho. Então você vai precisar do tecido soft ou o microsoft ou até o tricoline 100% algodão, tá? Se você optar por tricoline, lembre-se que ele não vai esticar muito como o tecido felpudo. E aí faz a costura e a parte da orelhinha a gente tem que dar uns piques bem mais próximo, porque quando a gente for desvirar, isso aqui vai ajudar a essa orelha ficar bem assentadinha, tá? Essas partes mais curvas a gente tem que dar o pique. Agora a gente vai abrir de um lado só, e aí a gente vai fazer uma abertura para a gente poder desvirar e encher essa cabecinha, tá? Começa pela orelha, desvirando, que isso vai facilitar para você desvirar o restante da cabecinha toda, tá? Sempre com muito cuidado, porque mesmo que essa agulha de tricô não tenha ponta fina, pode furar com a velocidade que a gente empurra. Ó, na parte das orelhas eu não vou encher, tá? Então eu passei uma costura em cima, pespontei. No molde de vocês está bem explicadinho o pontilhado. E a gente não vai encher muito essa cabecinha, tá? É só para dar uma elevação na hora da gente aplicar lá no nosso saquinho. Depois de encher, aí você vem com a tinta de tecido, eu tô usando rosa chá e o pincel só pra a gente deixar esse rostinho um pouco mais corado, tá? Que é o blush. Eu não vou colocar muito, porque aí eu vou fazer essa opção para menino, então você tem que atentar para você não colocar muito blush, porque é menino. Aí a gente faz a demarcação do olho e o nariz. E aí eu venho com a linha de crochê, essa é um pouco mais fina, tá? A linha de crochê. E aí eu vou passar para marcar o olho, tá? Você dá uma afundadinha. E aí você precisa de uma agulha um pouco mais fina e a miçanga, essa miçanguinha que eu tô usando, tá? Ela é pretinha, afunda o olho e depois você passa a miçanga, para ficar bem bonitinho. Ó, fiz os dois olhinhos e agora eu já venho aqui pro nariz. Então, o nariz a gente vai fazer um preenchimento. No molde de vocês eu deixei o desenho, mas aí vocês podem preencher da forma que vocês preferirem, tá? Porque não é um nariz grande, então não dá para botar aqueles nariz pronto, porque é uma peça pequena. E aí a gente faz a demarcação do nariz e aí também já vem preenchendo para a gente fazer a demarcação da boca. E aí eu já subo aqui, ó, e vou fazer a sobrancelha. A sobrancelha é 2 risquinhos
E eu nem marquei aqui, mas se você quiser deixar bem demarcado para vocês, vocês podem fazer também isso, tá? E aí agora, não puxe a sobrancelha para ela afundar, que não precisa. Finaliza a parte de trás, tá? Com um pontinho. E não esquece de dar um ponto bem resistente para essa peça não soltar. E aí agora a gente vem passando a cola quente é mais na parte de dentro, tá? Não passe na parte de fora, porque senão vai borrar, tá? Então aí você mede a altura que você quer esse coelhinho. E aí aperta bem até secar, tá? E aí você tem a opção de colocar o laço para menina e o laço para os meninos, tá bom? Então, finalizando aqui a peça, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. E se for fazer essa peça, compartilha lá nos stories. Eu quero ver você também fazendo e ganhando dinheiro nessa Páscoa. Um beijo, até a próxima.